vamos falar sobre o treino do aquatlon e sua jornada, todo o ciclo que envolve, tá, o atleta de aquatlon para de fato fazer uma boa prova, fazer bons treinos e ter um planejamento adequado para esse esporte. Primeiramente, para a gente fazer um bom treinamento, uma boa jornada nesse esporte, a gente precisa entender as características dele. Então, eu coloquei algumas características básicas do aquatlon. Porém, básicas que escondem bastante pegadinha e a gente vai entender um pouquinho. Vamos lá. É a junção de dois esportes, natação mais ciclismo. A natação, principalmente no estilo de nado de crawl, focada bastante na parte superior, 70% da locomoção do nado de crawl se dá por movimentos da parte superior, músculos, peitoral, deltoide, bíceps, tríceps e por aí vai, tá? Grande dorsal também entra, tá? E na corrida, obviamente, o foco está nas pernas, né? Isso que eu tô falando pode ser bem óbvio, mas pensa só, você tá lá focado na natação, na posição horizontal. Então, assim, o fluxo sanguíneo tá todo focado nos seus membros superiores. Na hora que você sai da água, vai correr, né? Tem que ter essa mudança aqui e o corpo tem que rapidamente já mandar o fluxo sanguíneo para as pernas, né? Então, assim, pode parecer um esporte mais fácil do que o próprio triatlon, mas tem seus desafios também. Eu digo assim que dependendo da onde você olhar, é tão difícil quanto, tá? Somente nessa adaptação fisiológica. Daí a gente tem aqui, colocou as distâncias. Hoje a mais praticada no Brasil é 1 km de natação, 1000 metros, né? Mais 5 km de corrida, tá? Essa é a distância que a gente mais tem aqui para praticadas aqui no Brasil. Tempo média da prova, eu coloquei 40 minutos a 1h10. Pode variar, pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas o importante é isso, que é de 40 a 1h10 essa prova. Então, assim, não é uma prova rápida, é uma prova de fundo. Pode ser não tão fundo como um Ironman, um 70.3, né? Um triatlo olímpico, mas é sim um esporte de resistência, tá? E a gente tem que levar em consideração isso. É um esporte longo. Entendemos as características da prova. Todas essas minúcias que eu passei para você são interessantes para compor o nosso treinamento. Então, quem acompanha aqui o canal sabe as 3 pilares que eu utilizo para a gente otimizar a nossa performance. Que é, primeiro, otimizar a resistência, o volume. O que é isso, né? Se o aquatlon é nadar 1000 metros e correr 5, você tem que, no mínimo, fazer essa distância no seu treino, tá? Não em todos os treinos, mas os treinos específicos de transição, você tem que nadar bem 1000 metros e correr os 5 km tranquilo, tá? Não adianta você querer começar a fazer um aquatlon e se inscrever para essa prova e chegar no dia da prova você vai testar. Ah, eu nunca fiz essa distância. Não, você vai testar antes no seu treino, tá? Então você vai testar esse volume no seu treino antes de uma prova. Depois eu coloquei otimizar a força, que seria a intensidade. Quando a gente fala em otimizar as forças, a gente vai trabalhar os intervalados, tá? Então você vai fazer um período que o seu volume vai estar alto, você vai só nadar, só correr, tá? Beleza. Nesse o volume vai abaixar, a gente vai subir a intensidade e vai começar os intervalados, tá? Tiro de 1000 na corrida, tiro de 100 na natação, tá? Então a gente tem essas divisórias que a gente faz, que é o treinamento ondulatório, que é uma da periodização que eu mais gosto de utilizar. Por quê? Como eu falei em outros vídeos, a periodização ondulatória, ela tem um aspecto muito vantajoso. Ela coloca você no dia da prova no seu ápice físico, mental e espiritual, tá? Então esses 3 fatores vão te ajudar a ter uma boa performance nessa prova. E essa periodização ajuda isso. Por quê? Porque quando você está chegando perto da sua prova, eu sei que o seu nível de cansaço está alto, eu vou abaixando ele um pouquinho com uma coisa que a gente chama de polimento para a sua performance conseguir atingir o seu pico no dia da prova, tá? E eu coloquei ali também o terceiro aspecto que eu gosto de utilizar nos treinos, que é otimizar a resistência mais a força. Isso eu utilizo para atletas mais avançados, atletas que já fizeram ciclos atrás de ciclos, tá? Porque daí eu vou subir o volume e vou subir a intensidade. Então se o cara tá nadando 1000 metros, tá? Eu vou colocar para ele um tiro de 1000 metros e depois ele vai fazer 5 tiros de 1000. Então, ou seja, intensidade alta e volume alto, tá? Por que eu não passo isso para iniciantes e você que está começando a aquatlon não deve fazer? Porque o grau de lesão é alto, né? O risco de lesão é alto.
Se você não teve essa experiência, essa parte tanto fisiológica, articular, muscular, tá? É interessante a gente dividir dessa primeira forma que eu falei. Primeiro a gente otimiza o volume, abaixa o volume, aumenta a intensidade, é mais seguro. Agora, se você já tem mais experiência, é interessante a gente fazer. Sobe o volume, sobe o volume, abaixa o volume, sobe a intensidade, abaixa a intensidade. Chega um momento que é os dois juntos e depois o polimento para você fazer a prova, tá? Tudo isso a gente leva em consideração também estudando a característica e experiência do atleta, beleza? Vamos para o próximo ponto. Estratégia de treinamento, isso é bem interessante para o aquatlon. E a estratégia que eu utilizo na minha assessoria e você pode utilizar também, tá? Divisão das modalidades, eu coloquei lá. Como deve ser seu treinamento de aquatlon? Você deve nadar e correr todo dia? Você deve nadar 3 vezes e correr 3 vezes? Então agora vem a parte interessante para você utilizar nos seus treinos, é uma estratégia de treinamento da divisão das modalidades. Eu coloquei, seus treinos tem que ser da seguinte maneira. 62% de natação e 38% de corrida. Você fala, vamos fazer um ajuste, né? Vamos fazer uma análise fria da prova. Praticamente um aquatlon, né? O dia da prova você vai nadar 1000 metros e correr 5. Praticamente, tá? A sua natação, seu tempo de natação vai ser parecido com o seu tempo de corrida. Então podemos colocar que a natação tem um peso de 50% e a corrida outro peso de 50%. Por que eu tô falando que você tem que nadar mais do que correr, tá? Justamente para evitar o risco de lesão que pode acontecer. Então vamos lá, como que vai ficar essa divisória para você melhorar a sua performance? Eu fiz aqui um esqueminha aqui interessante para você utilizar, tá? Então eu coloquei, segunda-feira você vai nadar 2 horas. Terça-feira, natação, 1 hora e fortalecimento. Na quarta, 1 hora de natação e 1 hora de corrida. Na quinta, natação e fortalecimento. Na sexta, natação e corrida, sábado off e domingo, corrida. Ou seja, tá? A divisória ficou o seguinte, 5 dias de natação e 3 de corrida, tá? A natação a gente consegue treinar ela todo dia, sem risco de lesão. E a gente tem um impacto muito grande, né? Claro, se fazer um treino eficiente, na melhora do seu VO2 máximo, na melhora da sua resistência, na melhora das suas valências físicas, a gente consegue trabalhar bem na natação e transportar para a modalidade de corrida. Diferente da corrida que muitas vezes a gente não consegue transportar para a natação, tá? Então é interessante, a natação consegue transportar os ganhos das valências físicas para a corrida. Treinando 5 vezes de natação, a gente consegue ter melhoras no seu VO2 máximo, com diminuição de risco de lesão em comparação à corrida. Não pode abrir mão da corrida, não é só porque a corrida tem um alto índice de lesão que você não pode correr, não. Você vai correr esses 3 dias de corrida, porém vai fazer um treino eficiente de corrida, tá? Mesmo se você é corredor, se você é triatleta, você sabe. Se você correr todo dia, as dores musculares e as lesões vão aparecer. Agora, se você nadar todo dia, não vão aparecer e você ainda vai estar o pulmão em dia. E terceiro, que ao longo da semana da sua periodização você pode mudar um pouquinho, tá? Claro que isso é uma regra geral, mas por exemplo assim, você pode fazer 2 semaninhas assim e na terceira semana você joga mais um treino de corrida e tira um de natação. Daí fica 4-4, depois volta para 5-3, tá? Acho que assim vai te dar muita eficiência, vai te ajudar na sua prova e também você não vai ter o risco de lesão. Lembre-se que um treinamento eficiente primeiro, não te machuca, segundo, te entrega o seu objetivo e terceiro, melhora o que você está esperando, tá? Então são esses 3 aspectos para você fazer um ótimo aquatlon. Se você está procurando um treinador, tá? Não deixe de conhecer a minha assessoria, entra aqui no site e confere. Também não deixe de seguir a gente lá no Instagram, que é @triathlon_channel. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa um joinha e até o próximo vídeo.